Bom dia, meu nome é Luiz Catarino. Vamos dar sequência aqui às nossas aulas de automação. E hoje o que eu quero fazer, né, gente? Eu vou fazer vários vídeos agora, nessa semana aí, esse dia de hoje, também semana que vem, essa finalzinho de semana aí, sobre automação. Eu percebo que tem muita gente que não conhece, né, ou que é novo e às vezes vê os meus vídeos e aí acha um pouco complicado. Então eu vou fazer uma sequência de vídeos sobre automação, desde o básico até, né, a programação, tudo. Então a gente vai conhecer o que é sensor, o que é uma válvula, como é constituído um CLP, por que a automação industrial existiu, né, e por que foi tão necessário nos nossos dias, e até, né, coisas, a gente vai ver vídeos avançados sobre como a automação tem impactado na modernização de produtos de manufatura, né, e até sistemas contínuos também, né? Então a gente eu vou começar hoje. Então a gente vai começar aqui no vídeo, mas antes disso peço a todos que se inscrevam no canal, deixem seu like, também apertem os sininhos de notificações, né, para receberem sempre os vídeos, e sempre assistam os vídeos, né? Isso ajuda a dar visualidade ao canal de automação. E aí também eu consigo transformar isso em benefícios, né? Já disse em aulas anteriores, comprei um DVP-12SE de Ethernet. Vou comprar esses dias também uma IHM com Ethernet. E aí a gente vai fazer alguns, também tem um inversor com Ethernet. A gente vai fazer várias videoaulas aí ajudando a ter essa comunicação, né? Mas pro pessoal do básico, eu fiz aqui uns vídeos, né, sobre o que é automação. Então a automação industrial, ela inicialmente convém salientar que a automação é diferente de mecanização, né? Enquanto a mecanização lá nos anos 1900, ele executava certas tarefas substituindo o esforço físico. Mas a automação, ela possibilita fazer uma tarefa por meio de controles automáticos. Então o que acontece? Então a pessoa, ela consegue, o sistema consegue se controlar sem precisar da intervenção do homem, né? E isso é importante, né? Um controle de temperatura, de umidade, ou até certos serviços executados, não precisa, ela faz uma autocorreção dela mesma. E isso é importante, né? Um outro ponto são os processos industriais e variáveis de processo, né? Então, basicamente, a automação industrial, ela pode ser dividida em duas modalidades: modalidades de processos da manufatura e processos contínuos, né? Os processos da manufatura são aqueles que há uma grande movimentação de partes mecânicas, e eu vou até mostrar uns vídeos para vocês de uma automação de manufatura, né? E a gente vai ver que elas são divididas em três estágios, né? Mas ela é dividida primeiramente em processos da manufatura, em que há grande movimentação das partes, e elas são mais assim, as grandezas mais comuns delas são força, velocidade e deslocamento, né, da manufatura. E isso que uma indústria automobilística, ela é nesse sentido. Se a gente olhar aqui, ó, é mais ou menos isso daqui que acontece, né? Então aqui quais são as grandezas? São força, velocidade e deslocamento, né? Então ela tem essa proporção aí de fazer isso, né? Quero mostrar para vocês uns vídeos na internet de como isso é feito, né? Ó, tem um vídeo aqui que mostra como que é antigamente, né, só para ter uma ideia, antigamente dentro da indústria automobilística era feito alguns tipos de serviços, eles eram feitos para produtos dedicados, né? Então se usava muitas transfers, né? Eu lá nos anos 90, quando eu comecei em 91 na área de automação, então eu montei muitas máquinas transfers, né? Quando eu era eletricista, né? Ainda sou, né? Mas quando eu trabalhava montando painel, parte de elétrica, montagem de máquina, então a gente usava isso, e era uma indústria de usinagem. Então ela fabricava, era a ThyssenKrupp, né? Antiga Hiller, né? Aí TPS, Thyssen Production System. Então ela fabricava máquinas para todas as montadoras aí que vocês conhecem, tanto a Ford, Volks, né, Mercedes, para fora também, na Europa. Então eles montavam porque a nossa mão de obra era barata naquela época dos anos 90 e compensava
montar, né? Então só para vocês terem uma ideia de como eram as máquinas que a gente montava, essas tal de transfers, né? Então aqui ó, eu peguei um vídeo de um pessoal dessa fábrica aí, Buoli, que é uma italiana, mas é mais ou menos parecido com o que a gente fazia lá na Thyssen, tá? Aí, ó. Isso aí é uma máquina dedicada que faz um certo tipo de peça, né? Que é uma transfer, centro de uma transfer. Então eu montava esse tipo de máquina também, parte elétrica e a parte mecânica também, né? Então olha que interessante, era mais ou menos, você vê que tem rosqueteadeira, tem broca, tem macho, então fazia rosca nas peças, e são peças dedicadas, né? São peças, é uma máquina dedicada. Essa é chamada de uma automação rígida, não tem muito como mudar, né? Porque ela é feita para um produto ou 2, 3 produtos no máximo, então ela fica um pouco, vamos dizer, centralizada, né? Esse sistema. Isso é uma máquina de 5 eixos, que ela faz furo em ângulo, então ela é uma transfer, né, que ela tem um orbital no centro, então ela pega as peças e vai fazendo os processos. Aí ela deve estar rodando, ela está rodando em vazio para o cara testar isso, né? Então é uma máquina flexível, uma transfer, que era mais ou menos assim que a gente montava também na Thyssen, né? Tinha essas células gigantescas que a gente fazia. Eu em 97 na Scania cheguei a ficar 2 anos lá, e ela montamos 24 dessas grandes assim, para usinar o bloco do motor da Scania, né? Do FH12 lá, aquele caminhãozão, né? Então fazia várias peças lá. Essa aqui deve ser uma fábrica de conexão, tá? É uma fábrica porque isso aí são conexões hidráulicas. Então é uma máquina dedicada, é uma transfer, lógico, mas é uma máquina dedicada. Interessante que ele é da manufatura, tá? Um processo de manufatura, ó, ela rodando em vazio, né? Só para o cara deve estar testando o software, testando toda a parte mecânica, elétrica, hidráulica, né? Tudo para ver se está tudo, né? E ela é uma 12 eixos, né? Essa é uma precisão de CNC de 12 eixos. Essa aqui também é para 15 ferramentas cada, né? E ambos horizontal e vertical. Então ela faz furo em ângulo, né? Troca aí as ferramentas, deve ter um magazine imenso de ferramenta. A gente montava uma que ela tinha 48 ferramentas na Thyssen, chamava NBH. Aí tinha NBH 260, 150, 170, tinha a 350, a 470, tinha vários tipos de NBH que faziam esse mesmo serviço que essa firma Buffoli, né? Que é uma italiana que faz isso lá na Itália, né? Mas é interessante isso porque mostra aqui, o vídeo mostrou, né, como é. Aí tinha aqui também, ó, e também fazia linhas de montagem, né, ó, tá vendo, ó? Aqui é uma de 6 eixos, né, 6, também é uma transfer que faz esse tipo de montagem aí para fazer esses tubos, né, que são coisas dedicadas aí nessa parte, ó. Ela faz rosca também nesses tubinhos, né? É o produto da empresa que essa fábrica fez, também com 2 células de robôs, né? Nessa marca aí. E aí ela vai trabalhando assim com isso, né? Aí tem outros vídeos aqui também dessa daqui, né? Dessa transfer aqui também, que é uma máquina bem grande mesmo, ó, que ela faz a mesma coisa que as outras, ó, né? Então ela tem aqui esse sistema de rosqueteamento e de fresa, ó. Tem uma fresa aqui e ela faz isso. Então eu trabalhei muito tempo com esse tipo de maquinário, ó. Ó que interessante isso aqui, né? Faz esse tipo de peça. É uma peça dedicada, tá? 4 partes de uma peça e ela vai fazendo essa conexão aí, ó. É interessante, eu trabalhei muito tempo, né? Com isso aí, trabalhei quase... Vou colocar aqui de novo para rodar, né? Então ela faz essa peça aí de 4 partes. E aí usa robôs para colocar a peça dentro da amostra. Não é mais, não tem operador, né? É o próprio robôzinho que coloca as peças aí e ela faz a usinagem que é necessária, né? Então, mostrando isso, né? Essas máquinas aqui é uma indústria, é uma fábrica, é uma transfer, né? Uma máquina desse tipo, e a gente montava isso. Então na indústria tem muito isso, né, gente? Então tem muito isso hoje em dia não tem mais assim, essa firma, depois de um tempo a Ford, a Mercedes, a Volkswagen, eles preferiram
não fazer mais essas células complexas, porque assim, essas células assim, se o produto saísse de linha, ou fosse feito um outro produto, não tinha como adaptar, e aí se perdia a célula inteira, como vocês viram, né? Praticamente só ficava algumas partes que eram usuais, né? Mas a maioria se perdia. Quer ver? Essa máquina aqui assim se perdia, né? Então ficava uma coisa meio... Então o que eles fazem agora, né? Até 2016, quando eu estava trabalhando, eles não fazem mais máquinas assim. O que eles fazem? Eles pegam um trilho, um robô com um trilho e vários centros de usinagem pequenos. Vai um centro de usinagem da Home, ou que nem a gente tinha da Thyssen, NVH, ele põe lá 10, 12, 15 centros de usinagem, e aí tem um robô na frente com um trilho, e aí esse robô pega lá o produto, passa para outra máquina, faz uma outra fase, passa para outra máquina. Por quê? Porque se amanhã o produto morrer, né, ou o produto não existe mais e foi inovado, o que eles fazem? Eles mudam só o programa de usinagem de cada máquina, e aí você não perde a linha. Então a linha fica uma linha flexível, né? Fica flexível, ela não fica rígida, e é o que a gente vai ver aqui, ó, né? No nosso... isso aqui é do inversor. No nosso, né? Então ela tinha esse processo aqui, né, da manufatura, que são aqueles de grande movimentação, que a gente viu agora. E depois existiam também partes mecânicas, né? E aquele que é também os processos contínuos, onde não há grande movimentação de peças, né? Elas são assim elas medem outros tipos de grandezas, né? Então a da manufatura ela faz o que, né? Os processos contínuos, elas são caracterizadas pela pouca movimentação de partes mecânicas. Uma estação de tratamento de água é um exemplo, né? Então ela mexe com temperatura, vazão e pressão. É o que a gente tem aqui, né? Então é isso. Então há muitas fábricas em que ambos os processos devem funcionar conjuntamente. Tanto o projeto de manufatura e contínuos, né? O que seria isso? Seria uma fábrica de bebidas, né? Uma fábrica de bebidas tem essa particularidade. Ele tem tanto a manufatura quanto processos contínuos, né? Tanto no envasamento como no deslocamento das garrafas, e aí isso vai fazendo. E aí é a classificação que a gente usa para esses dois tipos de automação. Ela pode ser automação rígida, programável, flexível, né? A posição relativa dos três tipos de automação para os diferentes volumes e variedades do produto. Então depende do que você quer, né? Então ali numa produção alta, né, ela tem que ser meio rígida, como a gente viu ali em relação à usinagem ali das máquinas das transfers, né? Então é uma produção muito grande, então não se muda. Mas hoje esse método está sendo um pouco descontinuado. Eles estão fazendo outros tipos para não perderem esses equipamentos. Tem os flexíveis e os programáveis, que são para poucas produções, como está aqui, né? Então a cada 100 peças, o volume, né? Então o volume de produção às vezes dita o tipo de automação que você vai fazer, se ela é programável, flexível ou rígida, tá? Então na automação rígida está baseada em uma linha de produção projetada para a fabricação de um produto específico, apresenta altas taxas de produção e inflexibilidade do equipamento na acomodação da variedade de produção. Já a programável, né, a capacidade de modificar a sequência de operações de modo a acomodar diferentes configurações de produto. Uma vez foi em 98, a gente fez uma máquina para a Volkswagen e ela era uma transfer, só que eles queriam uma transfer meio que programável, sabe assim? Não era para ser rígida, mas tinha que ter outros produtos. Ela chegava a usinar 28 produtos diferentes. Então ficou uma máquina muito grande, ela tinha quase 120 metros de comprimento, o produto entrava num lado da fundição praticamente, né, e saía a peça pronta no final da linha. Então era um processo bem complexo mesmo. E a flexível, né, que reúne algumas das características da automação rígida e outras da automação programável. Então aí, né, eles tentam hoje chegar mais ou menos à automação flexível, onde você consegue tanto quantidade de produção elevada e também a quantidade de peças produzidas, né, e também a sua flexibilidade em produtos, né.
quanto mais produto fizer, melhor para a empresa, porque ela ganha dinheiro. Então o que a gente viu até agora, né? A gente viu como que a gente percebe hoje o que é automação, o que é a diferença entre mecanização e automação. A mecanização é enquanto a mecanização está baseada na utilização de máquinas para exercer determinada tarefa em substituição de esforço físico. A automação não, ela é uma definição simples para automação, é de um sistema de controle pelo qual os mecanismos verificam a sua própria operação, efetuando medições e introduzindo. Então ela é autocorrige, né? Ela não precisa da intervenção humana para conseguir isso. E elas são divididas em quê, né? Essa automação: processos de manufatura e processos contínuos. E isso difere né? E eles podem ser classificados em graus, né? Rígido, flexível e programável. Hoje todos tentam o flexível, que assemelha a alta produção com a quantidade de produtos feitos, né? Porque hoje máquinas rígidas, tudo bem, são melhores, né? São mais precisas, mas se o produto ele não é mais usado, você praticamente perde todo o equipamento, né? E já teve várias vezes de acontecer isso. E na aula que vem, o que nós vamos ver? Nós vamos ver conceitos básicos e terminologia da automação, né? Então a gente aprendeu bastante coisas hoje, né? Então automação rígida, automação programável e automação flexível. E vimos que há dois tipos de automação: a de manufatura, aonde envolve força, velocidade e deslocamento, e a automação contínua, onde envolve temperatura, vazão e pressão, tá? E a gente vê a diferença de um sistema que é mecanizado, que ele substitui a força física, e o sistema automatizado, que é o que? Que ele mesmo se corrige sem a intervenção do homem, né? E essa automação pode ser dividida em graus de flexibilidade: rígida, programável e flexível, né? Então isso que a gente viu hoje. Espero que eu vou fazer várias sequências de vídeos sobre automação, né? Aí a gente vai aprender o que é um sensor, quais são os tipos de sensor, o que é a terminologia, conceitos e várias coisas, tá bom? Isso é para quem está começando, né? Para quem quer, às vezes fica perdido, né, em certos termos que a gente usa na videoaula, e às vezes a pessoa desanima. Eu percebo que a pessoa desanima de estudar, de ver os vídeos, porque às vezes não conhece. Então a melhor coisa é a gente se familiarizar, criar uma base e aí conseguir ir para frente, tá bom? Então a gente agradece. Se gostaram do vídeo, deixem seu like, né? Apertem os sininhos de notificações, assistam o vídeo, né? É muito importante. E sempre divulgue isso ao maior número de pessoas que vocês conheçam da automação, né? Que é na sua empresa, na escola que você estuda, aonde for, você divulgue e ajude o canal a crescer. E sempre lembrando, a prática faz o mestre. Então pratiquem bastante, estudem, né? E quanto mais se familiarizar com automação, mais fácil fica da sua mente pensar em como fazer as coisas. E isso vai ajudar você em toda a sua carreira profissional, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Até a parte da aula 2.